Bom dia, galerinha. Olha só, nessa quinzena a gente vai estudar os ângulos, tá? Talvez vocês já tenham visto no ano passado, então vai só aumentar um pouquinho o nível de dificuldade, né? Um pouquinho mais de conteúdo. Então, nós vamos ver as ideias, a medição, a construção, a classificação, os ângulos complementares e suplementares. Ângulo, aqui, gente, ângulo é quando nós temos duas semirretas, tá? E a abertura delas, essa abertura aqui, ela determina um ângulo. Então, o ângulo é a região formada pelo encontro de duas semirretas que possuem uma origem, que a origem delas é o O aqui, ó, em comum. Então, partiu daqui para lá, nós temos a abertura dessas duas semirretas, que são chamadas de ângulo. As ideias de ângulo. Esse conteúdo, gente, também está no livro de vocês, tá? Tem bastante coisa, vocês podem dar uma olhada. Então, nós percebemos aqui a presença dos ângulos, vocês podem olhar nas paredes da casa, nós temos ângulos, né? No encontro das duas paredes, na porta, se a gente pegar uma porta e for abrindo ela e fechando, a gente está formando o ângulo. Nós temos na manobra de um skatista, nós temos aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente tem ângulo, que é aqui, ó, nos telhados, né? Quando são feitos os telhados, tem que ter uma angulação para quê? Para a descida da água. Então, é tudo medido certinho. No relógio aqui, os ponteiros, ó, o ponteiro do minuto e da hora, eles formam ângulos, tanto desse lado quanto do outro, ok? Então, ele tem a ideia, o ângulo, ele tem a ideia de giro. A ideia de giro, ó, por exemplo, o peão aqui girando, certo? Aqui, vocês pensem, vocês estão aqui num carro... Ai, esqueci o nome disso, gente, roda gigante, desculpa. Vocês estão numa roda gigante. Vocês entraram aqui. Imaginem que vocês estão aqui, certo? Aí foi, deu. Chegando aqui, vocês deram uma volta completa. Então, a gente fala que vocês deram uma volta de 360 graus. Abertura, pode ser na abertura da perna quando a gente faz um exercício. Inclinação. Quem nunca pegou uma cadeira de praia e inclinou ela? A gente pode inclinar ela para deitar totalmente, né? Ou só para ficar um pouco mais confortável, não tanto como essa daqui, ó. A gente só inclinou um pouco, dá para inclinar mais. Tanto que quando a gente compra, ele tá escrito que ele tem 2 posições, 3 posições. Tudo isso é ângulo, gente. O giro do ângulo, que é o que tinha falado ali para vocês na roda gigante. Imagine então aqui, ó. Uma circunferência, gente, uma volta completa, como isso daqui, ó. Imagine que a gente tá aqui, a gente partiu, veio, pensa no ponteiro do relógio. Ele deu uma volta completa, não deu? Não deu uma hora? Então, a gente tem uma volta completa chamada de 360 graus, porque partiu do início e voltou para o mesmo lugar. Quando a gente fala que é 1/4 da volta, significa que é uma parte de 4. Então, aqui, ó, se eu dividir isso daqui em 4 partes, ele vai dar apenas 90 graus. Se eu dividir em 2 partes, que é meia, então 360 dividido por 2, eu vou ter 180, ó, tá vendo? É a metade. E se eu dividir em 3 partes, que é a parte de fora aqui, ó, se eu pegar o 360 e dividir ele em 3 partes, ó, aqui, nós vamos ter, não é 3 partes, nós dividimos ele em 4 e pegamos 3, então, nós vamos ter 270 graus, ok? Então, 1/4 de volta é 90, 3/4 é 270, meia, já tá falando que é 180, é metade, né? E uma volta sempre 360 graus. A medida de um ângulo. Vocês podem pesquisar também na internet, pessoal, tem vídeos explicando certinho sobre isso. Mas os ângulos, tá? Muito tempo atrás, eles queriam dividir uma circunferência, então eles resolveram dividir a circunferência em 360 partes. Essa 360 partes foi baseada no giro, aqui, ó, tá vendo? Que o Sol gira em torno da Terra, que é 300, basicamente, eles contavam que eram 360 dias. Depois é que foram fazer certinho, né? Que deu um pouquinho mais. Então, eles foram lá, pegaram uma circunferência e dividiram ela em 360 partes iguais, com o objetivo de medir os ângulos. Então, vocês têm aqui a divisão, ó, tá vendo? Aqui é a divisão dela em 360 graus, que é chamado de grau. Cada divisão dessa a gente chama de grau. Então, a gente tem 1 grau, 2 graus, 3 graus e assim por diante.
Como que a gente mede? Nós temos o transferidor para a gente medir o ângulo, tá? Vocês ganharam do governo esse ano, quem não tem, né? Quem não tinha, ganhou do governo, porque veio naquele material, tá, pessoal? Então, nós temos o transferidor, o de 180, que é a metade aqui, ó, esse daqui, que eu acho que foi esse que veio para vocês, e nós temos o de 360. Tanto faz, a gente consegue medir os ângulos, construir utilizando tanto um quanto o outro, tá? A graduação, gente, é o número que tem aqui, ó, tá? É o que indica o ângulo, tá? Quantidade de graus. O centro é aqui, tem uma pontinha aqui no meio, se vocês pegarem o transferidor de vocês, depois a professora vai fazer ali no dela, aqui no meio a gente chama de centro, que é onde a gente coloca bem o vértice, tá? O ponto de encontro tem que ficar aqui no centro. E a linha de fé é essa linha de baixo, no de 180, no de 360 é a linha de cima, tá? É onde tem o 0 e o 180. Se vocês pegarem, vocês vão ver, ó, 0 aqui, 180 aqui. Medindo ângulos e construindo ângulos, eu vou fazer daqui a pouco. Então, vamos ver o restante aqui, ó. A classificação primeiro, tá? A classificação dos ângulos tem 4 nomes, ó. Tem o ângulo reto, que é um ângulo que corresponde a 1/4 de volta, aquele que a gente tinha visto lá, e a medida dele é 90 graus. O encontro das paredes, por exemplo, ele é uma abertura de 90 graus. O ângulo raso é um ângulo de meia volta, então é a metade de 360, é 180 graus. Depois nós temos o ângulo obtuso, é quando um ângulo ele é maior que 90, mas ele é menor que 180. Então, todos os valores entre 90 e entre 180 são chamados de ângulos obtusos. E quando um ângulo ele é menor que 90, qualquer medida entre 0 e 90, a gente chama esse ângulo de agudo. Depois nós temos os ângulos suplementares e os ângulos complementares. Suplementares são os ângulos... Passei, né? Vamos ver primeiro o suplementar. O suplementar é quando nós somamos dois ângulos e a medida deles dá 180. Ou seja, nós temos aqui, ó, um ângulo meia volta, certo? Qualquer divisão que eu faça aqui no meio, eu vou fazer com que a soma desse lado e a soma desse lado dê 180. Independente de onde eu colocar aqui a reta. A soma do ângulo daqui e o ângulo daqui, os ângulos aqui consecutivos, vai dar 180 graus. Então, se eu tenho um ângulo de 130, qual é o suplementar dele? Quanto falta para dar 180? Basta a gente diminuir. 180 menos 130 vai me dar 50 graus. O complementar, que não está ajudando aqui, o complementar, ao invés de 180, é a metade, é 90 graus. Então, tem um ângulo reto, nós temos aqui, ó, um ângulo de 90, e a divisão que ele faz aqui no meio, independente de onde a gente coloque a semi-reta, tá? O ângulo de cima com o ângulo de baixo, a soma dos dois vai ser 90 graus, ok? Depois a professora botou as sugestões de videoaulas. Ó, pessoal, agora a gente vai fazer aqui, ó, vamos olhar certinho o transferidor, vamos identificar aqui os elementos dele, vamos aprender a medir um ângulo e depois a construir, ok? Depois vocês façam passo a passo em casa. Aqui, ó, nós temos aqui a linha de fé, gente, do transferidor que vocês ganharam, que é igual a esse. Aqui, ó, 0 ou 180, porque nós temos duas graduações, ó. Daqui pra lá a gente marca 0 a 180 e daqui pra cá a gente faz o oposto, tá? Então, essa daqui é a nossa linha de fé. Aqui é o centro, onde tem um risquinho bem pequenininho, onde tá esse 0 aqui, estão vendo? É onde a gente coloca esse no vértice, ó, estão vendo? Aqui é o centro, eu coloquei bem em cima do vértice. E essa semi-reta aqui, ela tem que ficar de acordo com a linha de fé. Então, com 0 e o 180, ó. Centro no vértice e a linha de fé na semi-reta. Feito isso, a gente vai olhar a graduação, ó, essa abertura aqui. Tanto faz se medir aqui e aqui, gente, é o mesmo ângulo. Então, nós vamos vir partir do 0, olhando aqui, ó, passo a passo, não deu 50, tá entre o 50 e o 40. Então, eu venho aqui em cima e olho, ó, ficou aproximadamente 47 graus. É só contar aqui os pontinhos aqui em cima, igual uma régua. Então, esse ângulo tem uma abertura de 47 graus. Como que a gente constrói um ângulo? Primeiro, a gente pega uma régua, pode usar o próprio transferidor, e a gente faz a semi-reta aqui de baixo, ó. Ok?
bota aqui o vértice, vértice O, semi-reta, coloca sempre aqui uma setinha, ok? E vamos fazer aqui a abertura que vocês querem, tanto faz. Eu vou botar o vértice, o centro, linha de fé, e agora vem aqui, ó. Se eu quiser fazer um ângulo de 40, eu venho aqui e boto um pontinho aqui. Se eu quiser fazer um ângulo de 100, eu boto um pontinho aqui. Se eu quiser fazer um ângulo de 140, eu boto um pontinho aqui. Eu vou fazer os 3 pra vocês, ó. Lembra que aqui era 40? Então, aqui a gente faz aqui uma semi-reta. Então, essa abertura aqui tem 40 graus. Se eu traçar aqui, ó, essa abertura aqui tinha quanto? Vamos lembrar? 100 graus. Então, daqui até aqui embaixo tem 100 graus. E a última aqui, nós tínhamos, volta lá pra gente lembrar, nós tínhamos 140 graus. Agora, quanto aos ângulos complementares e suplementares, ó, sempre lembrem, complementar, tá? Complementares são ângulos, quando a gente soma, eles vai dar sempre um ângulo reto de 90 graus. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um ângulo de 50, qual é o valor que eu tenho que botar aqui? É só vocês diminuírem 90 menos 50, que vai dar 40. Já o suplementar é o dobro. Ao invés de ser 90, nós temos 180 graus. Então, se eu colocar aqui um ângulo de 120 graus, 180 menos 120 vai dar 60 graus, ok?